E aí, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um podcast aqui. Estamos com dois convidados super especiais, né, doutora Ilha? Estamos aqui com o mestre professor Ian Oliveira e doutor Washington Belchior, dois grandes amigos, dois grandes parceiros que estão aqui desde o início, praticamente do início da IBIO, já há um bom tempo conosco nessa caminhada. São dois grandes apaixonados por ensinar. Acho que é uma coisa que move muitos eles. Até eu converso muito isso aqui com a Ilha. Para ensinar tem que gostar muito. Não pode, jamais pode ser claro que a gente quer ser remunerado, quer ser bem remunerado, quer ter resultado, mas tem que gostar de ensinar, tem que gostar de gente, tem que gostar de transmitir conhecimento e de ajudar, né? Ajudar a trilhar caminhos de forma mais rápida, caminhar os mesmos passos às vezes que a gente caminhou, só que de forma mais rápida, facilitando a vida do pessoal. Então, queria um pouquinho que vocês se apresentassem, doutor Ian, doutor Walsh, depois a gente vai começar as perguntas aí. Pode Vai lá, começar, doutor doutor. Washington. Pode começar, fica à vontade. Você já tava tocando no assunto, né? Antes da gente começar, então tu Se quiser, continua. já fala um pouco da história Isso. também, acho que Continua. vale. História médica, né? É. Meu nome é Washington, eu sou ginecologista, obstetra, tenho pós-graduação em ultrassonografia pela FATESA, em Ribeirão Preto. A minha especialização foi mais na minha área mesmo de atuação, que é ginecologia e obstetrícia. Obviamente, depois a gente fez outros cursos e mentorias voltadas para a ultrassonografia geral, e muitas correlações de doenças, elas são de origem metabólicas, a gente precisa avaliar tireoide, mama, função hepática e outros. Então, a gente preferiu fazer uma pós-graduação na nossa área de atuação e também outras mentorias e cursos voltados para a ultrassonografia geral. Então, no início da carreira médica, eu segui como plantonista clínico, né, que a gente ainda era residente de ginecologia, por necessidade financeira de contribuir, de somar com a renda. Então, naquela época, eu fiz pela AMIB uma pós-graduação em terapia intensiva, para a gente se sentir mais seguro na porta, entubar com mais facilidade, usar drogas vasoativas. E aí a gente começou a fazer carreira em porta, como clínico geral. E uma experiência, de certa forma, frustrante. Primeiro que a maioria dos hospitais não lhe dava condições, subsídios legais para você fazer um atendimento. Primeiro pela superlotação, ausência de materiais e pela própria pressão. Às vezes você teria que atender em 12 horas ali 40, 50 pacientes. E é humanamente impossível você conseguir fazer um bom atendimento. E por diversas vezes os próprios pacientes, quando a gente estava ao banho ou fazendo a refeição, eles batiam na porta do repouso. E aquilo foi realmente mexendo muito comigo. Eu achei que eu deveria alavancar minha carreira médica, né? E graças a Deus consegui terminar a residência médica e aí comecei os plantões de porta na GO. Então, plantão de porta na GO, todo Esse é mundo brabo, sabe hein? que é brabo. Esse é brabo, hein? É uma caixa de surpresa, né? Eu digo que plantonista de porta de obstetrícia é igual ceramista de fachada. É altíssima periculosidade. Para acontecer qualquer coisa de errado, é muito fácil. Porque às vezes tem um próprio desfecho adverso de uma doença que é grave, uma rotura uterina, um descolamento prematuro de placenta, enfim, outras enfermidades. A grande maioria das pacientes, elas infelizmente não têm um bom pré-natal. E vão culpar o obstetra. E a gente sabe que o desfecho, ele depende desde o acompanhamento pré-concepcional, durante todo o acompanhamento. Geralmente não é feito pelo obstetra e o desfecho, às vezes, é muitas vezes negativo no parto por conta disso. Mas o que me atraiu para a ultrassonografia foi a forma preventiva como ela trata a obstetrícia. Hoje, por exemplo, no ultrassom de primeiro trimestre, a gente consegue estratificar um risco de parto de pré-eclâmpsia lá no final da gravidez, que é uma doença, na sua grande maioria das vezes, evitável. A gente consegue detectar se essa paciente está num grupo de risco para aneuploidias, através de alguns biomarcadores, como translucência nucal, osso nasal, ângulo frontomaxilar, ducto venoso, entre outros marcadores que a gente vê num fetinho ali de 6 centímetros, coisa que há 10 anos atrás a gente não via. A gente tem a ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, que consegue ver risco de parto pré-termo, que a gente sabe que praticamente 10% das pacientes vão ter um desfecho adverso, ou seja, ela vai chegar a ter o parto antes das 37 semanas. E um dia na barriga é uma semana a menos de UTI.
E a gente consegue fazer estratificação de risco, consegue fazer, por exemplo, a inserção de PERSAR e uma cerclagem e salvar a vida daquele bebê, principalmente mães que já tiveram perdas. E aí, com a evolução da ultrassonografia, isso foi me apaixonando. Eu achei que houvesse uma necessidade maior de eu agregar na minha consulta médica, no meu plantão. E aí foi onde eu me apaixonei pela ultrassonografia. E hoje eu estou mais ultrassonografista do que obstetra, por incrível que pareça. E aí, hoje a gente já tem 14 anos de expertise, de vivência médica, né? Eu fui praticamente 11 anos de plantonista de porta. E chegou uma época que eu disse para minha esposa, acho que eu vou ter que vender a cama. Elas, por quê? Eu só estou dormindo uma vez por semana. Compensa eu vender e aplicar esse dinheiro em outra coisa. Então eu chegava no plantão na segunda, saía na sexta de manhã. Fazendo uma renda razoável, mas porém Sem já qualidade de vida, né? zero qualidade de vida. Minhas taxas metabólicas todas altíssimas, estava com mais ou menos 20 quilos a mais do que eu estou hoje, né? Já com dores articulares, um cortisol elevadíssimo. E aí, num plantão, na 7ª cesárea, 5 horas da tarde, eu senti uma dor de cabeça, fui verificar minha pressão, estava 16,10. Agora chegou a hora. Aí. O start veio naquele momento. Aí aquilo dali, de certa forma, me motivou para me modificar a minha carreira médica, né? Sair dos plantões, literalmente. Naquele tempo já fazia ultrassom, ainda não. Naquele tempo, eu já tinha feito alguns cursos, né? Mas não era. Ainda não tinha feito pós, não tinha tinha uma vida dedicada à ultrassonografia, como hoje eu tenho, né? Eu já estou com mais ou menos 6 anos dedicados somente à ultrassonografia, né? Com pouco atendimentos clínicos, mas com a dedicação para a ultrassonografia como prioridade de estudo, de meta, de ensino. E Então, a importância do ultrassom nessa transição e como foi essa transição? Quanto tempo ela durou, Washington? essa transição eu comento com os alunos. Se você tem o hábito de fazer 4 plantões semanais, faz uma transição gradativa, vai tirando um plantão e acrescentando uma agenda de ultrassom naquele dia. E aí até você realmente se posicionar, né, como um bom profissional e ter seu nicho de mercado já pré-estabelecido. Não ser, porque a ultrassonografia, na prática, você aprende muitas vezes no próprio plantão, que é lá onde você vai ver os desfechos negativos. Eu acho que não só na ultrassonografia, né? Acho que tudo na vida do médico ele aprende quando ele sai do forno, Vai né? no campo de batalha. Quando ele tá no forno lá, ele ainda não Ele está meio engessado. tá engessado, tá duro, mas aí às vezes as condições de trabalho são diversas, nem sempre ele vai ter tudo aquilo que ele estudou à disposição e ele tem que se virar com o que tem, né? E acho E que aí- isso é um ponto bem importante, isso que ele falou do campo de batalha. É bem importante porque a gente prega muito, inclusive, na IBIL, né? A gente prega fazer isso, inclusive, com responsabilidade. A gente pede o pessoal ir acompanhar, no princípio, levar o ultrassom e o foco inicial não é ganhar dinheiro, o foco inicial é ganhar a mão. Então, às vezes, o cara compra o ultrassom para botar debaixo do braço, para ir fazendo plantão, para ir, mas sem monetizar aquilo ali. Sem Isso. monetizar, para ganhar experiência, depois vai acompanhar outros colegas que já são mais antigos nos plantões para começar a ganhar um pouquinho de couro depois, mas como você disse, só aprende de fato mesmo quando a pele está em risco, na hora que a pele está em jogo. E aí que entra a importância também do nosso suporte, que eu acho que é muito diferenciado, acho que é uma das coisas mais diferenciadas que a gente tem, essa questão do suporte, da proximidade, da acessibilidade, que eu não conheço em outro lugar, pode ser que tenha, mas a gente tem uma acessibilidade muito grande, um grupo que se ajuda muito, que virou realmente uma comunidade, uma família, que todo mundo dá suporte para o outro. E ter esse grupo para tirar dúvidas, para pedir apoio, para pedir ajuda na hora do sufoco ali, dá um baita diferencial. Faltou Ian se apresentar, né? Ah, é? Eu tava só ouvindo então aqui a história de pronto. todo mundo. Pessoal, faça as honras aí, É. que é Fazer sua as cria. honras. É, Então, primeiro agradecer, Ian, por estar aqui, Dr. Washington, são amigos, parceiros, né? E, enfim, estão nessa jornada aí com a gente, eu acho que há uns 5 anos, eu não sei mais nem 6 contar, anos. viu? 6 anos, olha aí, tá vendo? 6 anos? Ah, não, 6 não, né? Contando a residência tem mais 3. Então, eu já conheço o professor Ian há quase 10 anos, Eu né? sou novo, Então, Ian, pessoal, para quem não sabe, ele foi um aluno. Tenho a honra de dizer que foi um dos meus primeiros alunos. Eu sou professora e aí um aluno exemplar, né? Exemplo a ser seguido. Não sou de elogiar qualquer pessoa. Então ele sabe disso, né? Existe um ciúmes enorme lá dos meus outros alunos pelo Ian.
E o Ian sempre foi muito dedicado, muito esforçado durante a residência. Então, um profissional que se destacou desde a formação. Então, eu tive o prazer e a honra de convidá-lo para fazer essa parceria com a gente na IBIL, por acreditar, né, que o Ian seria muito minha parte, me representaria muito. Então, assim, eu sou uma professora, acho que dos tempos antigos, cobro muito, né? Muitas vezes sou tida como chata por cobrar, né? Mas é sempre buscando o melhor para o aluno. Eu acho que assim como os pais nos cobram, querendo o melhor dos filhos, eu acho que o professor também tem muito essa missão de cobrar dos alunos, ensinar, claro. Então, antes de você cobrar, você tem que mostrar o caminho, ensinar, facilitar o caminho, né, professor Washington? Eu acho que os pais são facilitadores dos caminhos do filho. Então, eu acho que eu sempre comparo muitas vezes os residentes a um filho, né? Eu acho que a gente tem que ensinar o caminho, facilitar, mostrar. E é isso. Então, o Ian é uma pessoa que sempre foi diferente, né? Teve um grande diferencial na residência e é um prazer, uma honra, né, estar aqui com você hoje. E queria que você falasse um pouco da sua história, da sua formação. E hoje o Ian se destaca no mercado da ultrassonografia, né? Referência aqui em Teresina, professor também da IBIL. E eu acho, Ian, que eu vou fazer até uma pergunta depois que você se apresentar, mas direto ao ponto, né? Tabu residência vezes pós-graduação. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que falar, né? E o que eu pergunto também depois que você se apresentar dá para ter uma boa formação com pós-graduação? Essa sempre foi minha preocupação. E eu tive essa preocupação quando eu montei a IBIL, quando a gente estava sonhando. Eu não quero montar algo só por montar. Eu quero montar algo que o profissional saia capacitado, qualificado, porque o profissional leva nosso nome, o professor Washington. Vai levar o nosso nome, o senhor como professor, o Ian, exatamente, o nome da doutora Aila. Então, é uma baita responsabilidade. Então, quando a gente sonhou na IBIL, eu sempre tive essa preocupação. Então, se é para levar o meu nome, que saia com qualidade. Então, eu queria que o Ian, depois de se apresentar, falasse um pouco para a gente. É possível formar médico de qualidade com a pós-graduação? Certo. Então, antes de tudo, bom dia, doutor Everardo, professora Aila. É um prazer estar aqui com vocês, que são nossos parceiros, né, já de longa data, desde a residência. Então, eu sou formado, né, na Universidade Federal do Piauí, me formei e fiz minha especialização lá, residência médica em radiologia lá também. Assim que eu me formei, em 2015, né, eu não tinha dinheiro, né, nunca me faltou nada, mas também eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, queria ser funcional. Aí eu vou passar um ano trabalhando, vou ver como é que é a vida do clínico, depois eu faço residência, eu vou estudando, e aí, quando eu terminar esse ano aqui, eu vou escolher uma especialidade. Aí, passei esse ano trabalhando, não fiz uma pós em medicina intensiva, só fiz mesmo o ACLS mesmo, e o que resta para o clínico, né? PSF, plantão de porta. Não tem nada além para quem acabou de se formar, diferentemente disso, né? Transporte no SAMU. Transporte também no SAMU, mas eu nunca cheguei a enveredar por essa área, mas também é uma opção, né? Enfim, aí depois desse ano trabalhando, fui fazer a prova de residência, fui escolher a especialidade, optei por cirurgia geral, que, enfim, por motivos diversos, gostava mais ou menos de fazer procedimento, queria ter um atendimento também bacana com o paciente, vou fazer cirurgia geral. Odiei cirurgia geral. Não aguentei. Comecei pelo centro cirúrgico. Teve umas carcadas. Passei. Não, pior que não, cara. Pior que não. Foi bem tranquilo. O meu tranquilo na medida do possível, né? Teve nenhum R2 sacana. Não. Foi bem tranquilo na medida do possível esse primeiro contato com a cirurgia geral. E comecei, olha por onde? Pelo centro cirúrgico. Então, praticamente minha primeira semana inteira de residência foi operando de manhã, de tarde e de noite. Então, já que um dos diferenciais das residências cirúrgicas aqui é que você pega rápido, mão na massa, e aí começou. E aí terminou essa semana, eu disse, o que é que eu tô fazendo aqui? Deu na sexta-feira, eu disse, isso aqui é muito ruim, moço. O que é que eu quero ficar em pé um dia todo, operando gente, operando hérnia. E aí eu disse, não quero isso aqui não. Eu falei pro staff, cara, não vou continuar não, pode chamar o outro. Aí disse, não, bora, vem conversar comigo, não sai não. Eu disse, não, tá decidido, moço, eu não volto aqui mais não. Pedi as contas. Aí, nessa nova jornada, mais um ano trabalhando, mais um ano de PSF, plantão de porta, aí comecei a passar a enfermaria também, então as coisas que dá para fazer o clínico geral. E aí decidi pela radiologia, por inúmeros motivos.
gosto muito de tecnologia, como a gente já conversou aqui previamente, então era uma área que se aproximava um pouco da cirurgia em termos de anatomia, de conhecimento anatômico, de estudo do corpo humano, e aí eu decidi fazer radiologia e entrei de cabeça, gostei da área, enfim. E hoje estou aqui atuando mais na radiologia geral, obviamente, né? E a radiologia geral acaba puxando muito para ultrassonografia, para procedimentos guiados por ultrassonografia, enfim. E estou aqui no mercado. E com relação à primeira pergunta, né? Residência X pós-graduação. Acho que cada uma tem seus benefícios e tem as suas deficiências. Começando pela residência, e isso serve de forma análoga para pós-graduação também, Dr. Washington. Uma residência num serviço público, ela depende muito da vontade de quem está fazendo, né? Porque se você não tiver vontade, não tiver interesse no que está fazendo, você vai sair ruim. Isso não precisa nem ir muito longe para a gente saber que isso é verdade. E, da mesma maneira, a gente pode levar isso para a pós-graduação. Nossa pós-graduação agora são 12 meses de ultrassom. Se eu não me engano, o mínimo necessário para um radiologista se formar em 3 anos de residência são 9 meses rodando na ultrassonografia, então ele precisa ter esse mínimo de 9 meses rodando na ultrassonografia, então a gente consegue fornecer até um pouco mais. Pela eventualidade, pela particularidade, melhor dizendo, da forma que é a pós-graduação, uma boa parcela da qualidade da formação do aluno depende justamente do que o Everardo fala, do interesse dele. Porque a gente vai ter, pelo menos 2, 3 aulas no mês, no final de semana, que a gente tem um tempo curto de aula teórica e promove uma imersão na prática o resto do final de semana inteiro. Então, é bom, porque lá, na hora da prática, o professor... Primeiro, o aluno tem acesso direto ao professor-chefe da aula. Isso, por exemplo, eu que fiz curso na Cetros, a gente, na residência médica, a gente aproveitava as férias para fazer curso em São Paulo, né? Para se atualizar, para aprender algo novo. Eu, particularmente, durante a residência, fiz curso fora da parte de ginecologia e obstetrícia, fiz curso de morfológico fora lá na Cetros. Passei 1 semana lá em São Paulo, nas minhas férias, só fazendo isso. Depois eu fiz curso de endometriose fora, também lá em São Paulo, né? Mas, enfim, voltando ao tema, né? Primeiro, os nossos alunos têm acesso direto ao professor durante a prática. E as então, aulas teóricas também, a plataforma. Coisa que em São Paulo não tem. Aqui a gente literalmente pega na mão do aluno. Foi uma coisa que eu não tive na residência. Então chegou na residência lá, R1. R1, tu vai começar pelo ultrassom. Tá aqui teu R2, esse aqui vai ser o teu chefe. Vai lá acompanhar ele. Aí, tudo bem. Fui acompanhar o R2, tive R2 ótimos, a Luísa e o Renan. Sou muito grato a eles. Mas aquele primeiro contato é bem estranho. Para mim, para qualquer pessoa que vai começar a fazer ultrassom, iniciar fazendo ultrassom de abdômen superior, procurar o pâncreas. Olha, isso aqui é o pâncreas. Eu só estava vendo preto e branco, cara. Preto e branco, enfim. Então, o primeiro contato da residência é ótimo, porque, primeiro, como não tem, digamos assim, esse auxílio do professor chefe para pegar na tua mão e te ensinar, ó, isso aqui é ultrassom, ó, isso aqui é um pâncreas. Por outro lado, ela te força. Se você quiser ser um bom profissional, você vai ter que correr por fora. E esse ponto de correr por fora não é diferente do aluno da pós-graduação. Não é diferente. Não é diferente de maneira nenhuma. Então, se o aluno da pós-graduação ele se restringe a só ir para aquelas aulas teóricas e executar o conteúdo programático da prática, não se esforçar no sentido de estudar o que a gente está botando, não rever as aulas e principalmente não procurar alguém para acompanhar, porque isso vai ser necessário, ele pode sair mal formado. Da mesma forma que um residente que não se instiga, que não é curioso, que aceita o destino dele do serviço público e não vai atrás, também ele vai sair mal formado. Então isso, eu acho que sim, a pós-graduação consegue formar bons profissionais, apesar de que agora o CFM endureceu um pouco para o nosso lado, né, com relação à aquisição do RQE, mas se você for olhar no frigir dos ovos, não faz diferença para definir quem é bom e quem é ruim. Tem gente com RQE que é péssimo em ultrassom, certo? Então, isso não é um fator determinante. Enfim, e o que eu queria deixar claro é que a pós-graduação, ela sim, voltando ao tema, forma bons profissionais, e a gente tem exemplos dentro da nossa empresa, né, dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente cita o nome de 2, Matheus,
muito bom aluno, ainda não era pós-graduação quando ele entrou, né? Gostou da área, fez curso, se capacitou, excelente profissional. Hoje está fazendo radiologia na Federal do Maranhão. E o Leonardo, né? O Leonardo está trabalhando em Imperatriz, né, agora. Imperatriz. Cara, correu por fora, dedicado, não faltava aula, foi atrás, se capacitou, trabalha na maternidade punk lá em Imperatriz. Caso Complexo. bizarro, só Complexo. alta complexidade. E agora se esforçou, se titulou, tá com RQE. E Ai, gente. tem gente que vai sair da residência e que não tem a capacidade do Leonardo. Não tem. O cara é excelente na área que ele faz, que ele está se propondo. Então, sim, pós-graduação, sim, com um adendo. Se o aluno não se esforçar, não adianta. A gente não consegue fazer milagre. Você não consegue pegar o seu conhecimento e transferir para o cérebro de uma pessoa. A gente ainda não tem isso, né? Talvez no futuro a gente consiga só encostar no USB, bota na tua cabeça, aprendi. Mas Bluetooth, hoje É o não. melhor. Conhecimento, a gente aprende às duras penas. Errando, assumindo que errou, Passando sufoco. estudando, se corrigindo para não errar mais e sendo humilde. Se você não tiver humildade, se tu não tiver salto alto, você vai longe. Agora, se o seu salto for alto, um dia você cai. Esse tabu da pós, ele está se quebrando agora exatamente. A gente está vendo a ascensão das pessoas com titulação. Hoje, por exemplo, estatística, né? Só 63% de quem tem título fez residência médica. Ou seja, já estamos com quase 40% de pessoas pós-graduadas com aquisição de título. Isso é uma mudança na realidade. Porque a IBIL, por exemplo, ela não é sala de aula. Você assiste as aulas do sofá da sua casa. É uma plataforma online que eu acho que aquilo dali norteia muito. O aluno já chega com a aula, ele já chega embasado mais ou menos no que você vai fazer. E a gente faz esse complemento pegando na mão, instruindo de um por um. Não são salas reduzidas, são poucos alunos. A gente tem monitores que são formados pela própria IBIL, que isso também faz um diferencial. E eu acredito que o caminho, né, seja esse, na pós-graduação. Seja um estudo mais direcionado. E o ultrassom, ele não é o estetoscópio do futuro. Ele é o estetoscópio do presente. Então, se você está lá na UTI para dar um diagnóstico de morte encefálica, você tem que usar a ultrassonografia. Se você está fazendo um bloqueio de plexo, o anestesista vai precisar da ultrassonografia. E se de repente ele lesiona um nervo, porque não foi guiado, ele pode submeter as penas. Foi mais simples até, cara. Se você vai fazer um acesso de femoral, qualquer que seja se você não fizer guiado e fizer um hematoma, uma iatrogenia, um pneumotórax, você também pode sofrer as penas. Então, a ultrassonografia, ela está em 100% das áreas médicas. Não é mais uma questão de gostar ou de querer ou de ter aptidão. É uma questão de obrigatoriedade. E eu vejo muito isso na minha prática clínica no meu consultório. Que as pacientes, doutor, não preciso mais ir para outra sala não. Não, você vai fazer já a consulta, vai fazer num só tempo a ultrassonografia da tireoide, da mama, a coleta de meio líquido para análise de HPV, se necessário, colposcopia, e a ultrassonografia transvaginal. Então, você já já vai para o ultrassom transvaginal com a anamnese prévia formada, já sai com um exame físico formado, e a ultrassonografia ela vai agregar na tua consulta. Então, num só tempo, a paciente dá o retorno via WhatsApp. Não, e a tendência é o especialista da área, pelo menos, entender as imagens de ultrassom do que ele atende, né? Então, a tendência é que o ginecologista e obstetra saiba ver ultrassom transvaginal, que saiba fazer, pelo menos ter o conhecimento básico de imagem de um exame obstétrico, o que é que procura. O urologista tem que saber ver imagem de próstata. Assim, a tendência do futuro é essa, cara. A gente não vai escapar disso daí, não. E com relação à ultrassonografia, eu acho um método diagnóstico fantástico. Às vezes a gente, os colegas médicos mesmo, esquecem que o ultrassom é um método diagnóstico. Lá, com o ultrassom, dá para ter conduta, e às vezes conduta cirúrgica, com o básico que a gente vê no ultrassom. Eu lembro da Melry, né, outra grande profissional que passou pela gente, né, pela IBIL, e ela me mandou uma vez uma dúvida no WhatsApp. Perreada. Doutor, olha esse vídeo aqui. Esse fígado tá cheio de nódulo. Aí eu disse, Melry, tá cheio de nódulo. Tem uma doença nodular hepática difusa, pode ser que seja metástase. Mas, doutor, estão me questionando aqui porque ela fez uma tomografia e não deu nada no fígado. Aí eu disse, calma, vamos ver essa tomografia. Tem contraste ou não tem? Disse, doutor, não tem contraste. Então, primeiro, a maioria dos aparelhos
de tomografia que tem no SUS, no interior do Não Maranhão, tem eles não têm uma quantidade de detectores adequada. Às vezes um exame sem contraste vai ver só o fígado com dimensões aumentadas e não vai ter a minúcia de ver o nódulo se não utilizar o meio de contraste, que é para isso que ele serve, né? Que eu falei para ela. Não te preocupa, teu exame não está errado. Pode dar nódulo. Diga para o paciente que ele tem nódulo hepático. O ultrassom é um método diagnóstico por imagem. Tenha medo, não. Confie. Aí tem nódulo nesse fígado. Lembrei Tá de um caso interessante E também. aí, Doutor Walsh, é melhor ressonância ou ultrassom para pesquisa de endometriose? Para mim, ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom, você conversa com a paciente, você faz teste de mobilidade. Endometriose pode aparecer de forma nodular, pode aparecer em manto, pode aparecer numa área ali específica, mas pode aparecer também só com um teste de mobilidade. E a ressonância não é capaz de fazer isso. Então, assim, tá muito ali parelho, né, professor? Não sei o que faz. na verdade, da ressonância. Então, na assim, verdade, é bem parecida a acessibilidade, né? sensibilidade muito próxima. Então, para minha paciente, eu não vou fazer o diagnóstico, né, só quando aparece ou na imagem ou no teste de alisamento, né, pela clínica. Porque eu tenho exemplo dentro de casa. Também tem. Minha esposa só descobriu que tem endometriose quando eu fiz a cesárea dela. Porque são microimplantes e não são vistos por nenhum exame de imagem. Então, a clínica, o exame físico, a anamnese, ela faz parte da ultrassonografia. Bom, muito bom. E isso é muito bacana. E a ultrassonografia vem para incrementar e cravar o diagnóstico. Então, por isso que realmente hoje eu não me vejo mais sem ultrassom. Para onde eu vou, Até nessa visão também de que é o muito... estetoscópio do médico, né? Também acho exatamente isso, cara. O ultrassom é uma extensão do exame físico. Acho que é isso que vai... Muitos colegas vão ter que evoluir para isso, pelo menos um pouco. Acho que como todo hoje colega que se forma faz uma CLS, muito em breve, todo colega que se formar vai ter que fazer um POX. Cara. Ultrassomzinho portátil. Pegar um acesso central sem ultrassom, acho que é uma loucura hoje em dia. Por mais bom que o cara seja, o melhor que o cara seja, não faz sentido o cara correr o risco, nem colocar o paciente nesse risco, entendeu? E eu acho que um grande exemplo que tu falou agora por exemplo, um ortopedista, cara, que ele tá no consultório e ele dá um diagnóstico, por exemplo, de um epicondilite lateral e ele sabe fazer ultrassom ali, ele não perde tempo com o paciente, ele já dá um retorno, ele consegue ver se o cara teve uma rotura do manguito, se ele vai fazer uma ressonância. Então, ele economiza tempo do paciente, cara. Economiza tempo. E dá maior resolutividade, né? Na realidade, tempo e consegue resolver. Eu acho que a ortopedia, o cara aprender a fazer ultrassom músculo esquelético, eu acho que um exame que normalmente é rápido, não vai ter gás, o paciente não precisa fazer jejum. Porque o cara sabe examinar, inclusive. O cara sabe examinar e lá ele vai só dar o amém. Ele vai só dar o amém. Ó, tem uma rotura do manguito, tem uma rotura do supraespinhal. A gente tem que fazer uma ressonância pré-operatória e já marca a cirurgia, ele já adiantou o retorno do cara. Ele crava o diagnóstico, aspira se tiver derrame e já infiltra se tiver, e já faz o tratamento em loco. Isso aí é o futuro, guiado. Cara. Então, eu vejo muito isso também. A ortopedia... Muito mais valor para o paciente. E agrega valor para ele e para o paciente, né? Claro. Aí, o que acontece via de regra? O cara faz o exame físico, desconfia da doença, aí pede um raio-x com carga e um ultrassom. Aí ele vai para o outro colega, aí lá o cara infiltra também. Dificilmente o cara vai querer voltar lá para poder fazer o diagnóstico de novo, fazer o controle sonográfico. Então, quantas vezes... E às vezes pede para o plano a autorização vai ter que ir e voltar. Ping-pong, exatamente. Aí você evita esse efeito, né? Lá quando você cara já crava, trata e vai fazer o segmento sonográfico lá mesmo. Acabou. Então, isso aí o paciente já fideliza. Hoje, a maioria dos tratamentos são locais. Você não faz mais anti-inflamatório, via oral, algo do tipo uma artrose, você vai fazer filtração com ácido hialurônico. Aspirado de medula óssea, né? Um negócio aspirado, top. Crio precipitado. E você fazendo dentro da técnica guiada, o paciente volta tranquilo. Então, eu não vejo de outra forma, sabe? As coisas evoluírem, já que os tratamentos estão cada vez mais dependentes de ultrassonografia. Acho que é isso, para dar uma resolutividade melhor e maior para o paciente, é o médico, o assistente, muitas vezes entender um pouco, né, do que ele está vendo e procurar, né? Acho que o principal sintomatologia pelo exame físico, o que é que ele está procurando naquele exame, né? Várias vezes, professor, o senhor falou aí de endometriose, né? Tem um tabu também, ressonâncias versus ultrassom. Esse tabu aí é antigo. Esse tabu é antigo, né? E aí eu
vou falar aqui a minha opinião. Eu acho que várias vezes que eu laudo uma ressonância, que a suspeita é endometriose, algumas vezes a indicação, a história clínica, ela vem incompleta, né? A gente sabe que muitas vezes a gente pega eu não estou com o paciente, então eu tenho que acreditar no que o meu colega médico escreveu na indicação, né? E aí a gente já começa com essa falha, né? Então eu estou examinando um exame sem estar examinando o paciente. Então, eu tenho que acreditar no que o meu colega colocou lá. E muitas vezes é falho. Algumas vezes, como o senhor fala, os focos são pequenos e a gente não consegue verificar. Várias vezes o Ian sabe que eu peço para descer não só endometriose, mas vários outros pacientes eu peço para descer para o ultrassom, para complementar o laudo da ressonância. Várias vezes. Quem me acompanha sabe disso. Inclusive, os residentes às vezes falavam, doutora, a senhora vai descer para fazer ultrassom, tipo, achando estranho, porque é que eu estava orientando descer o paciente para complementar o exame com ultrassom. E o próprio paciente, muitas vezes pensava, eu acho que essa médica não sabe laudar. Eu fiz uma ressonância e ela veio fazer um ultrassom, né? E aí ela falava para mim muitas vezes, doutora, mas eu já fiz ultrassom. Eu, não, mas eu quero fazer. Por quê? Porque eu estou entendendo, eu quero conversar com a senhora, ver a sua história, ver o que eu estou vendo na ressonância e tirar minha dúvida aqui no ultrassom. Então, várias vezes eu usei o ultrassom, né, para tirar dúvidas, inclusive de outros exames. Estou citando o caso aqui da ressonância. Quem me conhece sabe disso. E eu falo muito para os colegas médicos. Não tenham medo de, às vezes, ter um exame complementar com o outro. Pelo contrário, no ultrassom você consegue, às vezes, examinar o paciente, conversar, tirar suas dúvidas e fazer um exame dinâmico. Então, assim, eu acho que é fundamental, né, independente de quem que é melhor, a gente sempre que possível, né, até o colega que está lá dando a ressonância, complementar com o ultrassom. Eu acho, assim, para mim é fantástico, né, eu faço também mobilidade, eu faço manobras, eu adoro, porque eu acho que isso agrega demais no ultrassom. Então, assim, eu acho fantástico. Então, é só para dar esse adendo, porque eu acho que é muito importante, independente de quem que é o melhor, que muitas vezes o ultrassom tira dúvidas de exames, entre aspas, considerados superiores ou melhores, como a ressonância. Então, concordo plenamente com você. Concordo também. Assim, agora trocando em miúdos, a sensibilidade com relação à endometriose é semelhante. O que a gente vê que torna um pouco dificultoso para a ressonância magnética, a doutora Ilha sabe disso, é porque a gente também depende de outros profissionais. E às vezes você, para fazer um exame desse, você precisa causar uma estase do intestino, e às vezes o foco de endometriose é pequeno e intestinal, e às vezes o intestino não está preparado de forma adequada. Nesses casos aí, a ultrassonografia ela tem uma sensibilidade até maior. Sim, até com maior. certeza. Foco pequeno intestinal, a ultrassonografia vai conseguir ver com mais facilidade do que a ressonância. Agora, no resto, peritônio acometido é muito igual, é muito idêntico a capacidade de detecção. Foco peritoneal, sim. Agora, foco intestinal pequeno, considerando que a ressonância a gente... Aqui no Brasil não tem, né? Mas o ideal era fazer uma ampola de glucagon, professor. Antes do paciente fazer a ressonância magnética, para o intestino ficar na dele e a gente conseguir ver os focos. Porque, querendo ou não, uma tomografia, uma ressonância é uma grande foto de um momento estático, né? Ultrassom não. Ultrassom você está vendo a coisa acontecer. Então, nesses casos, sim. Nesses casos, o ultrassom ele vai ser superior. Tanto que eu particularmente acho que uma pessoa para fazer pesquisa de endometriose, o rastreio diagnóstico, ela deve passar primeiro pelo ultrassom. Concordo. O ultrassom, assim, no meu consultório, por exemplo, também é uma arma de defesa para a gente. Por exemplo, a inserção de DIU, guiada por ultrassonografia, que é um dos nossos módulos, que foi um sucesso ano passado, né, com uma turma bacana. Todos os profissionais saíram fazendo a inserção de DIU guiada por ultrassom. Acho que nós fomos um dos pioneiros aqui no estado. Eu acho que eu nunca vi isso aqui, não. Ensinar aqui, não. Primeira vez. Então, no nosso curso de saúde da mulher. Com certeza. Então, assim, segurança, porque depois surge aquela história, o DIU tá na cavidade, o DIU tá perfurando o miométrio, o DIU tá com a implantação baixa. Então, a partir do momento que você faz o DIU guiado por ultrassom, você já está resguardado tecnicamente, que você fez o procedimento da maneira correta, inclusive sobre a visão da própria paciente. E isso nos dá conforto, tranquilidade, segurança. E, via de regra, não tem um pedido para os pacientes retornarem naquele que seria mais um retorno, mais uma outra ultrassonografia, mais um desconforto para a paciente, mais uma invasão, que não deixa de ser, né, um exame, embora seja pouco invasivo, mas modifica pH vaginal, etc., por conta de alguns fluidos, enfim. Resume de forma bem tranquila, que você já vê se a paciente já faz a biometria ali do comprimento uterino, então não precisa nem usar um esterômetro, porque você já consegue medir o fundo da cavidade endometrial ali com o próprio ultrassom. Então, assim, facilita muito a ultrassonografia. Muito bacana.
E aproveitando que a gente está no podcast para divulgar, né, esse nosso módulo que a gente criou com o professor Everardo, inclusive o professor Ian está precisando participar também do módulo de ultrassom morfológico, está bem legal. Pode chamar. Tivemos com a presença agora do professor Sérgio, né, que é fetólogo, um cara que também agregou muito, trouxe muitos casos patológicos reais dele, porque realmente ele está na linha de frente de maternidades de alto risco. Então, É lá no CAIM, né? os alunos saíram bem satisfeitos, tenho certeza que a aceitação foi muito legal. Foram 4 encontros, um só de primeiro, um de segundo, um de terceiro e um de revisão. Vamos repetir esse curso esse ano. O de saúde da mulher também foi um curso que eu sempre tive vontade de fazer na escola, porque foi onde eu tive deficiência na residência. Ninguém pegou na minha mão, me ensinou a fazer colposcopia. É exatamente isso que eu comentei, Muitos colegas saem da residência de GO. Você Então, fala passa coisas pela que- colposcopia, na verdade é isso. Sem mão, Ou ela passa por você, sem né? mão efetiva. E a mesma coisa. Eu costumo peguei dizer, meus pontos fracos da residência É e muito tentei bom fazer isso. uma... eu costumo dizer, ó, Diferencial, a né, gente tem professor? um tripé, seja em qual for Inclusive, eles têm uma teoria muito bacana, muito forte. sólida. Tem uma prática muito intensa, foi muito intensiva aquela plástica lá que a gente fez. O nessa reverendo sala da mulher. perguntou, Washington, quantos pacientes para de hoje? Umas 30. Carote, olha, foi intenso, né, E cara? suporte, Foi cara, muita suporte. gente. A doutora todo o tempo lá, dando suporte para as colegas indo para a prática, fazendo, colega que atua em saúde da família, ou atua mesmo em clínica privada. E teve começou a fazer GOs também. A colposcopia. minha realidade de Teve residência 2 foi ou há 3 15 GOs. anos atrás. Mas teve GOs recém-formados que fizeram a mentoria em saúde da mulher 3 porque tiveram dificuldade na residência de fazer esse complemento e procuraram a escola para aperfeiçoar essas técnicas. E uns já agora fizeram a matrícula de saúde, de ultrassonografia para GOs, já saindo do nicho de saúde da mulher. Teve colegas que, não, eu me apaixonei por isso aqui, eu quero isso aqui para minha vida. Então, foi muito bacana esse feedback e notar que o aluno, ele começa, eu digo sempre para eles, o curso após geral, ela é só o norte para você iniciar a sua carreira. Depois você tem que fazer carótidas com o professor Ian, fazer o músculo esquelético, tem que fazer a ultrassonografia, o curso de morfológico, todo ultrassom obstétrico a gente sabe que é morfológico, então precisa dessa mão morfológica para você estar realizando mesmo o básico. Então, eu acho que é isso. Muito bom, professor Washington. Quero lhe fazer uma outra pergunta tabu. Eu sou as perguntas polêmicas. É porque os alunos me perguntam e eu tenho um pensamento, eu sou muito direta. E aí eu vou lhe perguntar agora. Fiquei com medo. Os alunos sempre me perguntam, não sei se o Ian me perguntou, talvez tenha perguntado no começo da formação dele. Dá para ganhar dinheiro com ultrassom? Não, isso é uma pergunta real. Eu escuto muito e eu sou muito verdadeira. Como está o mercado? Eu nunca Dá perguntei, para não. ganhar dinheiro com isso? Eu tenho uma resposta que depois eu vou falar, mas eu queria a sua resposta sincera. Dá para ganhar dinheiro com ultrassom? Tem mercado? Então, eu queria que o senhor respondesse um pouco, depois eu vou passar essa pergunta para o Ian, e vou dar a resposta que, para mim, não muda ao longo dos anos. Eu acho que eu tenho uma resposta que sempre eu dou para os alunos, e eu queria escutar que o senhor fosse sincero nessa resposta. Eu fui a São Paulo há 10 anos atrás, né? E o que é que eu via? Sempre gosto de conversar, como vocês sabem. A gente marca uma hora de 50 minutos, eu acho que eu passo 2h30 conversando. Mas o que é que eu observei? Colega advogado complementando a renda, sendo Uber ou seguindo uma segunda carreira, né? Não é é apenas comparando. O cara tem que complementar a carreira médica. E aqui em Teresina, a gente já tem colegas médicos complementando a carreira com o carrinho dele, fazendo uma corridinha de Uber, porque o mercado médico ele está saturado. Quantas faculdades a gente tem se formando todo ano aqui em Teresina? Com mais de 1000 médicos, e o mercado não consegue absorver isso. Então, qual vai ser o diferencial seu? É você realmente agregar a sua consulta, o seu consultório à ultrassonografia. Só temos menos de 10% de médicos especialistas com título, com formação em outra área. Então, o mercado, para o clínico geral, está saturado. Você chega no plantão, aí no mês que vem você vai procurar seu nome na escala, não está mais. O cara, foi que houve? Não. Sobrinho do prefeito entrou. Sobrinho do vereador. Do vereador. É bem assim. Então, assim, não tem mais aquela cartinha de
romântica de despedida, não. Agora é só o nome que já passa. Então você está sujeito a ser humilhado, de fato, na sua profissão médica. Isso é desestimulante, certo? E a ultrassonografia é um nicho aberto, gente. Porque a ultrassonografia é um exame de controle que todos nós devemos fazer, principalmente depois dos 30 anos. Ano passado eu tive 2 casos de paciente com câncer de mama com 28 anos. Então, assim, passou dos 30, é natural que todos os pacientes necessitem de ultrassom de tireoide, ultrassom de mama, ultrassom de abdômen, um transvaginal. Então, esse nicho está aberto. E pouquíssimos médicos têm essa expertise. Então, para a ultrassonografia, eu mudei minha carreira médica para ultrassom. Eu posso dizer para você que hoje eu ganho 4 vezes mais trabalhando 1/3. Né? Essa semana, por exemplo, eu vou trabalhar terça, quarta e quinta-feira. Sexta-feira eu pego minha malinha e vou lá pro hotel. Andar de cavalo, andar de quadriciclo, voltei ao pedal. O professor Washington, além de nosso professor, além de um excelente médico, é um empreendedor do ramo de entretenimento, E aquilo de no lazer. começo já me dá dor na consciência. Rapaz, eu fui acostumado na guerra, soldado, né? E ficar assim de cara Não pra me dá cima, dor nenhuma. Me dá dor Ficar nenhuma. andando Eu de acho é cavalo em segundou. plena sexta. Segundou, cara. Hoje eu não tenho nenhum compromisso. Só bater papo, entendeu? Trocar ideias, fazer network, né? Que eu acho que a escola vai muito disso, que você atende aluno do Ceará, aluno que está vindo da capital do Maranhão, de São Luís, assiste aula aqui com a gente. Paraíba agora, né? Paraíba. Tivemos aluno... Paraíba. Pega, vem de Inclusive, carro pra cá. Uma baita responsabilidade pra 1.900 gente, viu? quilômetros, 900 Com quilômetros. outras escolas mais próximas. Do livro Professor Pastore, que mora em São Luís. É. Então, assim, isso mostra que a IBIL, ela ganhou um espaço muito grande. E hoje, o professor Everardo tem que até me atualizar a lista de cursos que tem na IBIL, que eu já até perdi aqui. Tem muito. Todo dia está lançando um curso novo. Daqui a Então, pouco assim, vai ter tá que ir agora em outro lugar. Botar bater uma laje, subir ali o negócio, para ter mais curso ao mesmo tempo. Já estamos construindo, Aí. professor Ian. Calma que vem novidade por aí. Então, gente, tem alunos nossos que estão tentando seguir a carreira do professor Ian, porque está vendo que é carreira de sucesso. E digo sempre lá em casa, de forma ética, de forma correta, entendeu? De forma sólida. Então, eu já estou... É porque a ultrassom ela agrega demais no meu consultório. Ao invés de eu fazer uma lista de 30 pacientes, Faz 4. eu faço 4. Mas dou um atendimento personalizado, Espetacular. humanizado, direcionado, Resolutividade. resolutivo, prático, confortável para o paciente. Então, eu acho que a ideia é essa, de passar para os nossos alunos. É que eles também mudem de vida. A gente tem, eu conto aqui dezenas de colegas que passaram pela IBIL, que a gente pode fazer o antes e depois. Todos com síndrome metabólica e agora todos atletas. A gente pode falar o Porque- nome? É o Marconi. E o Rodrigo? E o Rodrigo Neri. Rodrigo Neri, até cabelo apareceu nele, cara. Rodrigo Neri autorizou a gente colocar o antes e o depois dele, viu? Vamos colocar depois o antes Rapaz, o antes e depois dele, eu acho que é surpreendente. A IBIL, gente, ela não Não. transforma carreira, não. Ela transforma vidas. Isso eu lhe digo porque eu sou testemunho. Não é porque eu sou professor, porque eu estou em podcast, porque eu estou na frente dos meus mestres aqui. É. Mas isso é real, cara. Isso é comprovado. Não é ninguém que está dizendo, você vê. Entendeu? E tá lá os meninos. O Rodrigo veio ser monitor nosso aqui, um cara que tá em outro nível. É, não, muda Eu disse, Rodrigo, tu bastante. lembra de ti, cara. Eu- Quando eu tu vi chega que do foi teu lá primeiro na- dia de aula na IBIL, cochilando, roncando aqui na cadeira. É, ele Marconi era do mesmo jeito. Deu sacudida nele. Marconi, rapaz, acorda. Chega aqui no sábado, dormindo, cai nos pedaços. Larga esse plantão da sexta. Pô. Casos reais. Esses Não, dois esses também. daí. Garrafa de café não dava pra eles, não. Dá não, dá não. No domingo ele era outro aluno. E aí o desafio da gente é manter esses caras ligados na aula, porque eles chegam realmente consumidos, exauridos. E outros com problema de... Não eles, né? Não, não. Divorciando. Isso, não, calma, segura o relacionamento aí que vai dar certo. vai dar certo. Voltar pra casa, cara. É só uma questão Até de quando tempo. ele era amoroso desse Dr. Washington era. Ué, Porque meu pai, quando eu era pequeno, ele era foi advogado, foi juiz leigo e foi delegado. Então eu ouvia muito ele falar com as pessoas. Ele sempre era a favor de não existir o divórcio. Não, Financeiramente para ele era bom, né? Porque ia ter a partilha, mas ele sempre tentava conciliar. E eu aprendi isso com ele. Esse rapaz, segura aí.
Calma. Volta para casa. Pra tu poder ver se é isso que tu quer ou não. Foi que nem eu falei para um aluno do curso desse Teve final um de que me semana. abraçou, esse rapaz deu tudo certo, do jeito que tu disse. Teve uma aluna- Tô de boa com a minha esposa, tô dormindo em casa agora 3 vezes por semana que eu não dormia nenhum. Dr. Washington, Quem foi que fez isso? A gente Ultrassom, cara. a gente recebeu um aluno uma aluna esse final de semana que trabalha em SAMU, que trabalha em PSF, que dá plantão de porta. Aí eu olhei pra ela assim, não, a gente vai te resgatar. Eu falei desse jeito pra ela, a gente vai te resgatar, tu tá no Ela lugar me falou errado, isso tu aí tá no também, lugar não errado. acreditei, cara. E hoje Foi. ainda tem um outro desafio. Viu? Antes, essa história, cara, como mudou rápido. No começo eu conversava, eu sempre converso com todos os alunos que eu vou entrar. E é um dos pontos, justamente para eu pegar o nível de compromisso daquele. Graças a Deus ele tá num nível muito bom, cara, que eu não quero todo mundo. Então, eu quero quem tá comprometido. Tá certo. Eu quero quem Já tá dá pra comprometido. selecionar. Então, às vezes o cara, não, me diz aí só o preço. Cara, não digo. Não precisa, o preço quero é te conhecer. O preço é o de menos, cara. Pela transformação que a gente gera, o preço é o de menos. Agora, se eu não sou uma prioridade, a ponto de tu não querer nem conversar, marcar uma agenda, não se preocupa, você já está descartado. Eu não quero. Eu não quero com a gente. Então, eu marco a reunião, converso, falo um a um, então eu conheço muito cada um. Eu conheço todos eles, faço um resuminho. porque É um depois diferencial, a gente vai perdendo um pouco as informações, eu faço um resuminho depois que eu falo, guardo aquele resuminho, depois eu resgato para ver, para lembrar dos pontos de cada um. Mas o ponto é, antes tinha muito essa questão, por exemplo, do Marconi. Marconi a gente trabalhava 7 dias em 7. Né? Hoje tem o cara que não tem onde trabalhar. Hoje mudou. Mudou, né? Cara? Como mudou, cara? Hoje tem um cara que às vezes está querendo entrar, mas não tem nem renda. Porque não dá zero plantão. Porque acabou de sair da faculdade. Então, como mudou, cara? Antes era muito mais comum. Até o perfil dos alunos mudou, né? Pela primeira vez a gente teve um sextanistas, né? Fazendo o curso da IBIO para sair da faculdade empregado fazendo ultrassom, né? Nós tivemos pela primeira vez. Hemorrágico, isso aqui confirma que é um cisto, você é. Pela Essa primeira aluna vez aí nós tivemos já tá fazendo exame sextanistas já saindo por cima da boiada, né? Sai a boiada, eles já estão saindo bem acima, na verdade, né? Assim, bem mais fácil para Bem mais fácil conseguir se posicionar no mercado, né? Então isso eu acho que foi interessante isso daí. Foi bastante interessante. Muito dedicado, por sinal, né? Muito dedicado. Muito dedicado. Tivemos dois sextanistas. É verdade, tem um lá de Parnaíba também. Tem. Um colega também muito dedicado. Dedicado, temos dois. Deixa eu mudar, então, a mesma pergunta do Washington, eu vou perguntar para o professor Ian. Ian, como que está o mercado de ultrassom? Tem vaga? Você tem dificuldade de encontrar agendas ou de realizar esse tipo de exame? E a segunda pergunta, dá para ter uma boa renda fazendo exames de ultrassom? E o que é preciso, que eu também sou muito realista, para a gente ter agenda e ganhar um bom dinheiro, que essa é a pergunta de vários colegas médicos, na ultrassonografia? Certo, acho que essa pergunta é muito importante, né? Então, vou falar eu, Ian, que fiz o trajeto inverso, acho que a maioria dos colegas acaba seguindo esse mesmo trajeto, né? Começa no interior, do Piauí, do Maranhão, e aos poucos vai retornando para a capital. Então eu tenho esses dois pontos de vista. Dá para ganhar, dá para se posicionar no mercado de ultrassom? Dá. E aí é um grande depende. Depende de muita coisa. Você quer trabalhar onde? Acho que essa é a primeira pergunta. Onde você mora, onde que você quer trabalhar? São duas coisas diferentes, né? Eu moro aqui, mas eu trabalho em Caxias, eu antes viajava para dar plantão no interior do Maranhão, então eu tenho esses dois nichos de comprometimento. Com relação a pegar e trabalhar com ultrassom no interior do Piauí, interior do Maranhão, é um nicho que você consegue, com certeza, ter um faturamento 4, 5 vezes maior do que o mesmo ultrassonografista fazendo as mesmas coisas numa capital. Isso não é uma exclusividade de Teresina, não é exclusividade de Fortaleza. Toda capital concentra a maior parte dos especialistas dos estados. Isso aí não sou eu que estou inventando, isso aí é divulgado estatisticamente falando, a maioria dos especialistas estão dentro da capital. Com relação a Teresina, que é onde eu moro, tem espaço para quem vai iniciar, para quem está fazendo ultrassonografia? Tem. Eu falo por isso porque eu já rodei em algumas clínicas particulares aqui, eles têm dificuldade de encontrar gente para fazer ultrassom, mas não é só para fazer ultrassom, é porque às vezes o mercado lança profissionais e aí o cara, o empresário chega aí, cara, tu vai abrir uma agenda com a gente aqui em Teresina? Vem, é bacana, a gente paga um preço particular popular um pouco melhor do que o plano de saúde, bora aqui, tu faz o quê? Abdômen, tireoide e só. Aí disse, não, cara, eu não tenho condição de tu trabalhar aqui comigo. Selecionar essa então, agenda.
Sim, a gente tem vaga de mercado. Por exemplo, você consegue, isso falando eu, minha experiência pessoal, você consegue ganhar em um turno de manhã aqui, um turno bom, trabalhado. E isso tem muita coisa implicada. Tem marketing, tem a captação de paciente, que a gente não se envolve tanto quando não tá, quando você é só a força de trabalho, você não se envolve tanto. Mas você consegue ganhar a mesma coisa. Isso eu sei porque eu tenho colegas da área, a gente já conversa no grupo abertamente, são todos meus amigos. Você consegue ganhar a mesma coisa de um turno de 12 horas de UTI em uma manhã de ultrassom. Isso eu tô falando porque eu já consegui fazer isso e é possível. Isso dentro da capital, aqui, Teresina, Piauí. Sair de casa. Agora, como é que eu consegui isso? Modéstia à parte, eu faço muito tipo de exame. Então, tu não pode chegar numa clínica dessa, Se limitar. só faz o básico, e isso é uma coisa que a gente faz para os alunos, cara, tem que progredir. Tem que aprender Doppler, tem que aprender principalmente exame músculo-esquelético. Uma demanda bizarra, e eu acho mais bizarro ainda é que o mercado tem pouca gente fazendo. E é rápido de fazer. Um exame bem que é caro. rápido, que o paciente não precisa de preparo, ele Superficial, chegar lá a hora que né? quiser, ele E que faz. só vende como Exame dois superficial. ombros, dois cotovelos. Então, sim, Ombro, cotovelo e a resposta é sim, dá para ganhar dinheiro com ultrassom. Associado para comparar. Desde como o Dr. Walsh falou, com responsabilidade, você não inventando coisa. O que não souber, você não faz. É tipo assim, o cara aprendeu a fazer ultrassom musculoesquelético, partes moles, aí ele pega uma lesão dermatológica. Que a gente sabe que o ultrassom dermatológico, ele tem todo... É um nicho à parte. É um nicho à parte, é um estudo à parte, é uma coisa diferente. Eu, particularmente, não gosto de fazer. Quando eu pego isso, eu disse, olha, eu não faço. É melhor você procurar outro profissional. Então, a gente não deve se aventurar no que a gente não sabe. Isso é uma coisa que eu aprendi cedo. Não sabe, não faz. Não inventa. Porque ali tu tá mexendo com a vida da pessoa. Nem tudo que dá em partes moles é lipoma e cisto de inclusão, digamos assim. Às vezes, tu tem um sarcoma de partes moles que é muito parecido. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente não tem expertise e não se aventurar. Porque o que acontece? O cara aprende ultrassom, ele acha que sabe fazer todo tipo de ultrassom. Ah, porque eu sei identificar, eu sei o que é isso, mas o saber fazer, saber executar, a gente ensina e o cara aprende. Mas agora, saber o que é, depende de outros fatores. Além da experiência pessoal, o cara tem que papirar, como falar, o cara tem que estudar, o cara tem que se capacitar. E o paciente, quando ele vai fazer o exame, ele quer saber o que é, ele não quer saber a descrição daquilo dali. A descrição qualquer pessoa faz, ele quer saber o que é. E ultrassom não é só anatomia, né? É fisiologia. Principalmente quando você usa a ferramenta do Doppler. Não é, você tem que interpretar o resultado. E agora, Não é, eu sei a anatomia do joelho, eu vou fazer ultrassom do joelho. Não é assim. não é assim que funciona. Porque às vezes tem a fisiologia, né? Não é assim que Exatamente funciona. a ferramenta Não é assim que do funciona. Doppler, né? E aí, outra coisa, Diferencia, né? voltando à questão, dá para ganhar dinheiro sim. E agora, com a modernidade, eu também surfei a onda da inteligência artificial. Então, eu me ajudo a fazer uma agenda de ultrassom. Existem ferramentas de inteligência artificial, principalmente de reconhecimento de voz, que tu ganha 2, 3 minutos para o paciente. Às vezes pergunto, doutor, como é que o senhor conseguiu fazer 30 ultrassons, 35 ultrassons numa manhã? Bom, eu chego cedo e eu trabalho com IA. Infelizmente, os digitadores que eu tinha foram todos dispensados, porque a IA é mais rápida, mais eficaz e me corrige, por incrível que pareça. Então, eu vou executando o exame, Você dá o norte. vou ditando, converso com o paciente. A IA tem filtro de palavras, ela só bota no laudo o termo médico. Então, você pode conversar com o paciente abertamente, terminou o exame, o paciente saiu da maca, o laudo está pronto. Então, você tem que, sim, dá para ganhar dinheiro, mas você tem que se capacitar para aprender a fazer a maior quantidade possível de exame e usar a tecnologia a seu favor. Vamos fazer uma aulinha de IA. Já. Eu estou já introduzindo isso para os alunos já. Todo curso que eu estou fazendo, eu mostro a ferramenta que eu uso para trabalhar. Aí quando eu vou digitar o nome, cadastrar o paciente, quase não sei mais mexer num teclado. Faz tanto tempo que eu trabalho com reconhecimento de voz que eu não sei mais nem como é que digita nada. Onde é que está a letra? Bacana. Vai botar um acento agudo, não acha no Isso teclado. está falando no laudo, né? Mas na própria ultrassonografia você também já consegue, né? Com a ferramenta da IA. Você passa ali no polo cefálico, você já faz as 3 aquisições, um rastreio, e aí a IA ela já lhe dá o transtalâmico, que é para fazer a biometria, já lhe dá as medidas do cerebelo, da cisterna e da prega. E já diz se tem alteração e se é moderada, grave ou acentuada, por exemplo. Já vai lá, ó, esse fetinho aqui, o ventrículo dele mediu 15. Então ele já tem uma ventrículomegalia X.
Então, isso não precisa... E ele já diz as principais causas, já diz tudo que você precisa, já transfere através do sistema DAI de inteligência para o laudo, sem nem você digitar, nem escrever nada. Hoje, aí ela está chegando ao ponto que você não precisa mais nem abrir a boca, entendeu? Bom, muito Jogou bom. na face fetal, botou um perfilzinho, ele já mede o osso nasal. Como você cadastra a idade gestacional do paciente, ele já diz. Esse osso é curto e já tem uma chance aumentada para essas aneuploidias. Não precisa estar mais nem você medindo o osso. Ele mesmo já mede e já diz que é curto e já pede um teste genético. Muito bom. Então, tudo isso no ultrassom. Agora, por que a ultrassonografia eu vejo isso ainda a muito longo prazo? Porque o robô, para substituir o ultrassonografista, vai demorar para existir. Como locais que tinham 4, 5 radiologistas laudando ressonância, tem um revisando os laudos da IA dos outros, na ultrassom vai demorar. A IA hoje ela está a nosso favor, não reduzindo a nossa responsabilidade, mas facilitando. Aumentando. Muito bom. Ou você surfa a onda ou ela lhe arrasta. Mas olha só, eu acho que a minha opinião, que eu respondo já há quase 10 anos como professora, há 10 anos atrás eu já tinha essa resposta. Então, tem vaga, sim, no mercado de ultrassom. Não só no de ultrassom, a gente está frisando aqui ultrassonografia porque eu acho que é o tema do debate. Mas tem vaga, sim. Depende, eu acho que principalmente do profissional, estar capacitado e qualificado para fazer. O profissional tem que ser bom. Muitas vezes ele consegue a vaga. Ficar na vaga vai depender dele, se os resultados e se os laudos dele são qualificados. Vai depender dele continuar se aperfeiçoando constantemente, investindo em educação, na capacitação profissional pessoal. Então, assim, há 10 anos atrás eu já respondi isso para os meus alunos. Tem vaga, depende de você, seja bom o suficiente para as pessoas lhe quererem. Doutor Ian tinha fila de espera de 4 meses em Presidente Dutra para conseguir uma biópsia com ele. Então, assim, não se trata de, sabe, se trata muito mais do profissional qualificado, porque o paciente ele busca cada vez mais profissionais qualificados. Então, eu acho que isso é fundamental. Dá para ganhar dinheiro? Meu ponto de vista, há 10 anos atrás eu continuo falando a mesma coisa. Dá sim. Então, trabalhei muito com plantão de porta, clínica médica. Eu ganho bem mais fazendo exames de imagem do que quando eu dava plantão de cirurgia, de médica generalista, ou o que quer que seja. Então, assim, as minhas respostas que eu acho que não mudaram nesses 10 anos, eu acho que é a mesma, né? E aí eu acho que o pessoal está pedindo para eu dar uma antecipada aqui no tempo, e aí antes da gente encerrar, eu queria perguntar para vocês, para cada um, né, professor Washington primeiro, a gente está com alunos hoje aí do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, eu acho que isso é uma super responsabilidade, os alunos, né, investem na gente, né, nesse compromisso, então eu acho que isso é uma responsabilidade enorme, e queria que o senhor falasse, resumidamente, só porque o tempo está acabando, como que o senhor vê isso, esse crescimento, esses alunos confiarem, né, porque eu acho que confiam na instituição, mas principalmente também nos professores que estão aqui, muitos são indicação, alguém já indicou a instituição, então eles vêm por indicação. Então, como que o senhor vê isso? E muitos, eles têm dúvida, como que é a transição de carreira? Muitos nos procuram, alguns estão saindo da graduação, mas muitos outros querem transicionar a carreira. Então, assim, como que é essa transição? É possível? Que conselho o senhor daria para quem está em dúvida e entrar na pós-graduação da IB? Eu acho que seria isso, para a gente poder finalizar. Que fez a transição de carreira, eu não tive transição, né? Eu já saí na área, mas você transicionou. Meu irmão perguntou assim, Washington, fala com o Everardo para ele montar uma escola aqui na Serra da Ibiapaba, que aqui não tem escola de ultrassonografia, pouquíssimos médicos fazem e a qualidade dos exames ruim. E aí aquilo ali me tocou, sabe? E tem uma prima minha que é hematologista, que é professora de uma das universidades lá de Parnaíba. Ela chama de Tom, por que você não montou uma escola de ultrassom aqui em Parnaíba? Isso, olha, isso é uma das coisas que eu já tenho discutido com o professor Everardo, professora Aila, para a gente tentar ampliar a IBIO, porque hoje o médico ele está completamente dependente do ultrassom. Ele tem que, é uma questão de obrigatoriedade. O nicho está aberto, mas um aparelho é 100, 150 mil. Você faz em 1/3 do amanhã, você paga a parcela. O resto da semana toda está para você ganhar dinheiro. Então, eu acredito que quem acredita no ultrassom e se dedica, eu não conheço ninguém que desistiu ou se arrependeu e voltou para o que era antes. Então, acho que o caminho é esse, da ultrassonografia. E fica com o vídeo aqui, professor Everardo, para a gente atender o pedido do meu irmão aí, que é bom que a gente já toma um vinhozinho lá na Serra. Vai para lá, né? Na WBF. Ele tem um lá na Serra também. Quando tiver muito quente aqui, ele já tem um local lá, tem tudo. Então, eu acho que é isso, doutora. Eu acho que tem muito espaço, que
nossos alunos ali têm uma satisfação muito grande, a gente pergunta individualmente o que é que você gostaria que melhorasse na IBIO, o que é que você... Então a gente vê satisfação. E agora, com esse modelo de roteiro para estudo, com a qualidade do material, das impressões que estão surgindo, isso vai dar um upgrade melhor ainda, uma forma resumida, né, de você estudar alguns conceitos, que vai incrementar. Nós já estamos agora também qualificando os alunos, que é para que eles hajam interesse. O professor Ian já iniciou a aplicação de provas nos finais de cada final de semana, que é para exigir um posicionamento maior dos alunos também, um compromisso maior deles. E eu acho que é isso. Então, eu acho que o caminho é a IBIO. E você, professor Ian, qual é a sua mensagem final para os alunos, bem sincera, que estão em dúvida, alunos que estão saindo da graduação, ou alunos que chegaram agora nessa última turma tentando uma transição de carreira, que esses alunos que estão em dúvida em entrar ou não na IBIO, nessa pós-graduação, que conselho o senhor daria bem sinceramente para ele decidir, bom, entro, faz sentido para mim, ou então não faz sentido? O que o senhor falaria para esses alunos? O meu conselho, sendo bem sincero, porque eu sou muito direto. Então, você quer mudar de carreira, você quer comprar um carro novo, você quer se mudar, você quer comprar um aparelho de ultrassom, tudo que você vai fazer na vida, você tem que aguentar e tolerar a saída da zona de conforto. Se você é uma pessoa que... E aí a pessoa tem que se autoavaliar. Se ela se frustra fácil, se ela tem algum problema que vai fazer ela desistir, costuma desistir fácil das coisas, cara, não mude de carreira. Fique onde você está. Agora, se você quer mudar o seu padrão de vida, você quer mudar principalmente a tua qualidade de vida, você tem que tolerar a saída da zona de conforto. Perde dinheiro, você vai ter que voltar a ser estudante, mas, se você aguenta, a recompensa vem. Então, você tem que... O meu maior conselho é se autoanalisar. Se você não consegue tolerar a mudança de zona de conforto, é melhor ficar onde está. Porque você passar a se dedicar numa pós-graduação como a nossa, sem se dedicar, sem querer estudar, sem querer ir acompanhar. Os alunos falam, mas eu não vou ganhar dinheiro para ir acompanhar o doutor Ian no Alarico. Então, cara, tu não é um aluno para estar na pós-graduação. Não começa. Está no lugar errado. Perfeito. Então é isso que eu tenho para dizer. Esse é o pensamento. É um passo para trás para dar um pulo para frente. Grande para frente. O meu conselho bem sincero é esse, não começa. O cara que não teve resultado do histórico dos alunos, geralmente é esse cara que não conseguiu tirar um turnozinho da agenda para ir acompanhar, um plantão. Mas é bem isso. Acho que estamos alinhados. Então é isso. Infelizmente, eu acho que a gente tem que marcar um outro podcast, porque o tempo voou e eu tinha ainda muitas perguntas para fazer. Sério, eu já vou deixar agendado o próximo. Deixa agendado, muito, deixa agendado. Então, obrigada, Ian. Obrigado. Acho que eu quero marcar um outro, porque tem muitas perguntas ainda. Tem. Vou dar o resultado para saber se eu vou conseguir construir meu primeiro sistema eletrônico. Traz pra gente ver. Vou trazer ele aqui. Vou estar dando manutenção no aparelho. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu, obrigado.